estranhos e pessoas que não são tão estranhas assim, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar de Cobra Kai. Sim, eu estou respirando esta série, sim, eu estou desde sábado postando vídeo desta maravilha aqui no canal, então se você ainda não viu, clica aí nos cards que tem muito conteúdo dessa série, tem teoria, tem vídeo com spoiler, tem vídeo sem spoiler, é uma loucura. Mas hoje, infelizmente, chegamos ao último vídeo, pelo menos por enquanto, desta minha saga aí de Cobra Kai aqui no canal, então amanhã a gente conversa sobre outra série, tá bom? Mas hoje eu vim aqui bater um papo com vocês sobre os personagens da série, falando não das suas lutas no karatê, mas sim das suas lutas internas. Meu Deus, eu sou muito profunda! Bom, eu acho que Cobra Kai é uma série que desde o começo sempre mostrou que não existe muito esse negócio de herói, vilão, mocinho, que sempre faz as coisas certas, não. Afinal de contas, Cobra Kai é uma série que mostra outro ponto de vista, que foca bastante na história do Johnny, que teoricamente foi o grande vilão do primeiro Karate Kid. O vilão sempre foi o Chris mesmo. Eu sempre brinco falando que o Chris é o único cara ruim desta série e tal, mas, cara, ele pode mudar. Sim, ele pode mudar. Até o Chris pode mudar. Eu não acredito muito, mas pode. Então, basicamente, eles vão mostrando todo o crescimento do Johnny, o seu amadurecimento, ele se tornando uma pessoa muito melhor do que quando ele era apenas um adolescente. Isso não faz o Daniel a melhor pessoa do mundo, a pessoa mais certa do mundo, não. Até o próprio Daniel, o Sr. Miyagi mesmo já falou sobre isso. Eles perdem o seu caminho em certo momento e fica confuso, fica sem saber o que fazer, fica naquele momento dark. E Cobra Kai acontece a mesma coisa, gente. Nós temos personagens que estão errando, que estão acertando, que estão procurando um caminho melhor. Outros estão indo para caminhos que não são tão legais assim, mas são coisas que faz parte da vida. Eu acho que todo mundo já teve aquele período que só fazia merda, né? Mas falando dos adolescentes, pois estamos aqui hoje para isso, eu gostaria de começar com a Sam, exatamente a personagem que todos veem como perfeitinha, bonitinha. Ela quer sempre ser a certa de tudo. E a Sam é uma personagem que eu confesso que fico sempre muito chocada com tanto ódio gratuito pela personagem, assim, de verdade. Eu entendo que ela é chatinha, eu entendo que ela tem várias atitudes questionáveis, mas me fale um personagem em Cobra Kai que é perfeito. Não tem. Não tem, não existe. Até o Miguel, que pra mim é um dos melhores personagens, mais fofinho e tal, tem um momento que ele se perde também. Não lembro se foi na primeira ou na segunda temporada, eu acredito que foi na segunda, que ele começa a se tornar meio que um babaca, né? Só que ele acabou em certo momento acordando pra vida e sabendo diferenciar o que é certo, o que é errado. Só que o Miguel é um personagem que ele sempre vai acertar? Eu duvido muito, porque Cobra Kai é justamente uma série que vai mostrando os demônios e os anjos das pessoas. Não sei se eu posso falar desse jeito, mas é a realidade. Então, assim, eu já me deparei com alguns comentários que eu fico chocada de pessoas dizendo que a Sam é pior que o Chris. O Chris! Gente, eu entendo você não gostar da Sam, tudo bem, você não é obrigado a gostar de personagem nenhum, mas eu acho que isso é um tanto quanto exagerado, não? Falar que a Sam é a maior vilã de Cobra Kai? Aí não, né? A Sam, ela realmente é uma personagem que ela parece sempre buscar a aprovação de todo mundo, parece que sim, ela sempre quer ser a perfeitinha e acaba não percebendo nas merdas que ela vai deixando no seu caminho. Você vê uma evolução dela sim, da primeira temporada pra terceira, porque logo no começo da série ela meio que cai nessa pilha, né, de ser
popular e acaba se afastando da sua amiga, e também ela teve um preconceito, um ciúmes ou sei lá o que gigantesco com a Tori. A Sam, ela foi uma personagem que eu admito, ela não deu uma oportunidade para Tori. Assim como muitas pessoas não abrem o coração e não dá uma oportunidade para gostar da Sam, né? Mas enfim, isso não vem ao caso. Passo o pano para ela sim. Gosto dela sim, não vou negar. Ela me irrita em várias coisas. Eu fico, Sam, pelo amor de Deus, não faz isso, minha filha. Mas eu gosto dela sim. Na minha opinião, a Sam, ela realmente é essa personagem que acha que sempre está certa e isso incomoda bastante. Mas eu acho que ela também é bem ciumenta e muito insegura. E isso acaba fazendo com que ela faça várias cagadas aí no decorrer da história. Eu acredito que isso vai mudar um pouquinho da terceira para a quarta temporada, porque ela enfrentando o seu medo, aquele ataque de pânico que ela tinha sempre que acontecia alguma coisa, quando ela via a Tori e tudo mais, e toda aquela luta no final da segunda temporada, eu acho que foram acontecimentos que veio para poder mudar, para evoluir a personagem e ela se tornar uma pessoa mais segura, sem ser essa pessoa que quer agradar todo mundo o tempo inteiro. Eu acho que a personagem, ela não merece todo esse hate que ela recebe. Eu acho que é um pouquinho exagerado, mas eu entendo quando as pessoas não gostam dela, porque, gente, faz parte, é gosto. Nem sempre você vai gostar de todo mundo numa série. Quando você tem, assim, um grupo de pessoas, por exemplo, na sua vida real, você não gosta de todo mundo. Sempre tem aquela pessoa que você não vai muito com a cara, às vezes nem tem tanto motivo assim, mas, né, a gente tem que ter maturidade para algumas coisas, pelo menos na minha opinião. Comparar a Sam, que tem vários erros bobos de adolescentes, com um velho egocêntrico como o Chris, eu acho que é um pouquinho demais, né? Falando então da Tori, ai, dona Tori, eu queria tanto gostar de você. Eu queria tanto que você evoluísse e tal, mas eu entendo que a série, ela precisa de uma vilã adolescente e neste caso é você, minha querida Tori, como se ela estivesse me assistindo, né, meu Deus do céu. Mas eu tava de coração completamente aberto pra gostar da Tori nessa terceira temporada. Não é uma personagem que eu me identifico ou que eu gosto, que eu acho ela perfeita, maravilhosa, incrível, mas eu entendo a importância dela pra história da série e eu acho que a Tori é uma personagem que sim, ela pode evoluir e muito e pode surpreender muita gente ainda, incluindo eu. A Tori, ao contrário de muitos personagens nessa série, ela tem muitos e muitos e muitos problemas. Nós tivemos aquele cara nojento oferecendo que ela ficasse com ele para pagar o aluguel, tivemos a sua mãe doente e tudo mais. Porém, gente, para mim, ter problemas desse jeito não justifica ter algumas atitudes, não justifica certas violências, né? Se assim eu posso dizer. Ela acabou se juntando com o Chris, né? Eu acredito que, sei lá, pela manipulação dele e também pelo fato dele ter defendido ela. Mas a Tori é uma personagem que a gente tem que refletir que, ao contrário de muitos personagens, eu acho que o Rob talvez também seja assim, ela foi obrigada a amadurecer muito cedo, ela foi obrigada a trabalhar, a crescer desde sempre, né? Ela sempre teve dificuldades, acredito eu. A série acaba não deixando isso muito claro. Eu acredito que na quarta temporada nós vamos conhecer mais sobre a personagem, afinal de contas, nessa terceira eles falam ali da mãe dela, que ela tem que trabalhar, que ela tem problema financeiro, mas acaba não focando tanto assim, então acho que foi mais uma abertura aí para a história dela na quarta temporada. Um ponto extremamente positivo que eu vejo na Tori é que ela é uma pessoa muito fiel, e até por isso que talvez ela tenha ficado com tanto ódio assim, né, pelo fato do Miguel ter ficado com a Sam. E por conta disso, eu acredito que ela vai continuar sendo fiel ao Chris, ao Cobra Kai por bastante tempo, justamente por conta dessa intensidade dela. A Tori é realmente uma personagem muito, muito, muito intensa, tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo. Mas ao mesmo tempo que a Tori, ela tenta se mostrar
mostrar essa mulher segura de si, essa mulher forte e corajosa, eu acho que muitas vezes isso é um pouco que uma fachada, uma máscara que ela coloca nela mesma, porque se ela fosse tão segura de si assim, ela não ia perseguir a Sam como ela persegue. Então, juntando todos os seus problemas em casa, juntando os seus problemas financeiros, juntando o fato do cara que ela é apaixonada não gostar dela como gosta da Sam, isso faz com que a Tori se sinta rejeitada. E aí com isso ela acaba descontando na Sam, no karatê, né? Ela acaba se tornando uma pessoa mais violenta. Eu acho que violência da forma que a Tori estava fazendo, essa perseguição com a Sam, com a galera do Miyagi-Do, não justifica. Ela ter problemas em casa, com a mãe doente, com problemas financeiros e tudo mais, não justifica as coisas que ela faz. Nem o fato da Sam ter ficado com o Miguel não justifica as coisas que ela fez. Ela acabou meio que perdendo a sua razão, sabe? Porque sim, foi errado a traição ali dos dois, mas ela não fica puta com o Miguel como ela fica puta com a Sam. E convenhamos que a Sam, nem o Miguel, nem a galera do Miyagi-Do, ninguém tem culpa dos problemas que ela tem em casa, gente. Não pode descontar um problema em casa em outras pessoas que não tem nada a ver com o rolê. Ela não é uma pessoa ruim, claro que não. Ela pode mudar, é claro que ela pode mudar, mas a Tori, ela é uma personagem que está indo para um caminho que não é legal. Se ela fosse minha amiga, eu ia falar, querida, acorda pra vida. Ela tá entrando em um caminho ruim, cheio de rancor e cheio de ódio dentro dela. Mas aí eu lembro que o Johnny também já passou do ponto lá no primeiro filme, quando ele quase matou o Daniel. Até os próprios amigos dele falavam que não, já tava bom, que o Daniel já apanhou o suficiente, e se o Sr. Miyagi não tivesse aparecido naquele momento, possivelmente o Johnny realmente teria matado o Daniel ou ter feito ele ficar muito mais mal do que ele ficou. Então, assim, eu acho que tem chance de todo mundo mudar e ir para o caminho certo. A gente tem que tomar muito cuidado com os panos que a gente passa. Você não concordar com as atitudes de personagens não significa que você não gosta dele. Eu confesso que eu não gosto tanto da Tori assim, apesar de entender o lado dela em algumas coisas, mas como eu já disse, não justifica. Então, enfim. E falando em passar pano, meu Deus do céu, vocês têm noção o tanto que eu já passei pano do Rob nesse canal? Muito. É um dos personagens que eu mais defendi ali, né, nas 2 primeiras temporadas e tal. Eu ainda gosto dele, eu acho que ele também é um personagem que tá indo pra um caminho ruim, cheio de rancor, sem perdoar as pessoas, e não é um caminho bacana, não é um caminho legal. Porém, na minha opinião, eu até falei isso no meu vídeo passado, eu acho que o Rob, ele poderia, no mínimo, ter pedido desculpas pro Miguel, né? Afinal de contas, o Miguel quase morreu no caso. Então, eu acho que isso é uma coisa meio óbvia. Por mais que o Rob não goste do Miguel, eu acho que ele devia, no mínimo, umas desculpas, né? Pô, cara, quase te matei. Foi um acidente, mas me desculpa aí, hein? Não gosto de você, mas foi mal. Eu esperava pelo menos isso, mas ele não se mostrou arrependido em momento nenhum. Ele mostrou que ele tá com a consciência pesada por conta das coisas que aconteceu com ele. Ele foi preso e tudo mais, então ele se prejudicou bastante. Mas ele foi um personagem que ele não usou o acidente para aprendizado. Pelo contrário, ele tá decaindo muito. Mas assim, eu vejo no Rob basicamente a mesma coisa que eu vejo na Tori. Um personagem que teve um passado muito complicado, muito difícil e que ele tem um grande problema com rejeição. O Johnny, ele foi um pai muito ausente e ele também estava em um momento dark na vida dele, né? A gente vê o Johnny mudando mesmo em Cobra Kai, depois que ele conhece o Miguel, que com certeza também é uma conexão que mexe com o Rob, porque ele vê o Johnny sendo o pai do Miguel praticamente, coisa que não foi para ele. Então eu entendo esse sentimento de rejeição que o Rob tem. Eu sinto que o personagem, por conta da ausência
ausência do Johnny, ele tá em constante busca por uma figura paterna. Então, por isso que ele acabou se apegando ao Daniel, e aí a gente vê ele mudando bastante depois que o Daniel começa a ensinar karatê pra ele. E aí depois a gente vê ele se reaproximando do Johnny também. E aí nessa terceira temporada ele vai atrás do Chris, ou seja, o Robbie, ele tá procurando um pai, gente, coitadinho, ele só quer um pai. Depois do acidente do Miguel, ele fugiu e aí o Daniel moveu céus e terras para encontrar ele antes da polícia, para convencer o Robbie de se entregar, pois seria mais fácil assim. Mas a partir do momento que o Daniel vai conversar com ele e a polícia chega um pouco antes, ele se sente totalmente traído e com razão, na minha opinião, tá? Mas o Robbie é uma pessoa que eu acho muito engraçado que eu falo dos personagens como se eles existissem na vida real. Tipo vocês que ficam xingando as pessoas quando não gostam dos seus personagens. Enfim, o Robbie, pra mim, é uma pessoa que ele quer o perdão das pessoas, ele quer que as pessoas entendam o lado dele, mas ao mesmo tempo ele acaba não tendo maturidade suficiente para entender o lado da outra pessoa, para ouvir e perdoar a outra pessoa. Então ele quer o perdão, mas ele não dá o perdão. Isso tá errado. Eu entendo até ele não ter parado para refletir na hora que o Daniel fez aquilo para proteger ele, mas ele nem ouvia, sabe? Depois tem um momento que o Johnny e o Daniel vai buscar ele, né, quando ele sai da prisão, mas ele não quer saber, ele não quer ouvir ninguém, ele não quer ouvir desculpa, ele não quer nada. Na minha opinião, o Daniel fez aquilo para proteger ele, sim, mas ele não teve maturidade ali para entender aquilo, mas eu acho que em algum momento ele vai entender sim. O Robbie, ele teve um passado difícil, sim, ele teve um pai ausente, sim, mas cadê o pai do Miguel? Vou perguntar para vocês também, cadê o pai biológico do Miguel? Também é ausente, certo? Pelo que eu me lembro, teve 3 grandes mancadas com o Robbie nessa temporada, né? Que foi quando o Daniel chamou a polícia, quando o Johnny marca de visitar ele na prisão e não vai. Essa mancada foi grande, hein? Essa mancada, Johnny, olha, foi grande. E também no momento que ele chega todo felizinho pra falar com a Sam e ela tá em um momento super romântico com o Miguel, eu também ficaria puta. Eu me coloco no lugar do Robbie em todos esses momentos, mas chega uma hora que a gente para pra refletir e percebe que a gente tá sendo meio que a gente tá exagerando, e eu acho que é exatamente isso que vai acontecer com o Robbie. Vai chegar um momento que ele vai perdoar todo mundo sim. E por último, e não menos importante, bora falar do Eli, também conhecido como Falcão. Pra mim é uma das histórias mais legais de acompanhar em Cobra Kai, porque nós vimos ele sofrendo bullying, depois ele se transformando em um babaca aos poucos e depois vimos ele se arrependendo. O Falcão é um personagem assim que nos traz grandes emoções, né? Ele é bom, ele é ruim, ele é bom, ele é ruim, ele é bom, ele é ruim. E é mais um caso de um cara que sofreu muito na vida e aí ele tava conseguindo dar a volta por cima, porém ele começou a perder a razão dele, porque ele começou a se tornar um cara que praticava bullying. Ele não sofria mais bullying, ele praticava. Isso também tá errado. Eu recebi, eu acho que um comentário ou 2 aqui nos meus vídeos falando sobre a mudança do Falcão, que esse negócio dele mudar de lado foi completamente do nada. E eu digo que não foi do nada. Reparem sempre, sempre, sempre no rosto do Falcão. Quando ele fazia uma coisa muito grave, ele automaticamente já fazia uma cara de arrependido. Isso não era do caráter dele. E quebrar o braço do Dimitri, com certeza foi uma coisa que mexeu muito com ele. Na mesma hora ele se arrependeu. Essa inversão também, né? Porque no começo da terceira temporada eles estavam meio que vingando o Miguel e aí no final de tudo eles estavam brigando contra o próprio Miguel.
que é amigo do Falcão. Então eu acho que não foi uma mudança repentina, e eu até falei no meu vídeo de ontem que o Falcão, ele não mudou de lado, ele continuou no mesmo lado, ele só foi junto com os amigos dele. A única coisa que aconteceu foi que ele saiu do Cobra Kai, só isso, mas ele estava do lado do Miguel, do Dimitri, são amigos dele, ele só percebeu que ele precisa estar perto das pessoas que realmente se importam com ele. Ele começou a fazer amizade com o Kyler, o cara que fez da vida dele um inferno, o cara que praticava bullying com ele o tempo inteiro. Então essas coisas fizeram ele refletir. O Rob entrar no Cobra Kai também mexeu com ele, porque, pô, teoricamente eles estavam contra o Miyagi-Do nessa terceira temporada, ali no começo, enfim, pelo fato do Rob ser do Miyagi-Do e ter causado o acidente do Miguel. E aí, de repente, o Rob entra no Cobra Kai. É incoerente. Ele estava muito confuso e aí ele vai chegando no seu limite aos pouquinhos. Ele ficou do lado do Chris ali no final da segunda temporada, ele fica puto com o Johnny por conta, né, do acidente do Miguel, acusa o Johnny e tudo mais, só que o próprio Miguel perdoou o Johnny, então por que o Falcão não ia perdoar? Quando ele vai lutar com aquele amigo do Kyler que tava se sentindo gostosão, ai, ninguém vai me bater, eu sinto que o Falcão, ele tava colocando todos os seus demônios pra fora, sabe? Foi meio que uma limpeza de alma. Foi uma cena, assim, muito pesada, muito intensa, mas eu curti bastante. Nós vimos o Chris dando uma risadinha, assim, né, vendo aquela cena, vocês notaram isso? O Falcão, ele é uma pessoa extremamente manipulável, pelo menos ele era, e eu acho que esse era o seu maior problema, e ele tinha tanto medo de se mostrar fraco, ele tinha medo de voltar atrás e as pessoas continuarem zoando com a cara dele, que ele acabava fazendo o que ele fazia, o que também não justifica, ele estava se tornando um grande babaca. Sim, mudou, se arrependeu, que bom, eu achei o máximo, ele reconheceu o seu erro e pedir desculpas pro Dimitri, que era amigo dele desde o começo. E você vê que o Dimitri, ele poderia falar, não quero, você fez um monte de merda, não quero mais ser seu amigo não. Mas o Dimitri gosta tanto do Falcão que ele falou, beleza, cara, vamos lutar juntos, em uma cena simplesmente maravilhosa. Aquilo sim é uma amizade verdadeira. O Dimitri realmente é um amigo verdadeiro do Falcão, assim como o Miguel. O Cobra Kai já não era mais o mesmo. Era só o nome de um dojo, gente, pelo menos eu entendo assim. Tem um filme teen dos anos 80 chamado Namorada de Aluguel, que ele fala exatamente isso, né? Sobre um cara que ele sofreu bullying, que era um cara muito zoado na escola, e aí acontece algumas coisas lá, enfim, que ele acaba se tornando muito popular. E quando ele se torna popular, o poder meio que sobe para a cabeça dele e ele começa a se tornar um grande babaca, dar as costas para as pessoas que gostavam dele, sem perceber aquilo que ele estava se tornando. E eu acho que o Falcão estava indo para esse mesmo caminho, mas eu espero, eu acredito que a partir de agora ele vai ser menos manipulável e vai ter mais opinião própria. Agora sim eu acho que o Falcão, ele vai ser seguro de si para sempre, né? Porque ele era inseguro. Se ele não fosse inseguro, ele não ia ficar zoando as pessoas e tal. Ele ia falar, ai, que se dane. Quando o Kyler zoasse ele de novo ali no Cobra Kai, ele ia falar que se dane. Entendeu? Mas não, ele ainda tinha essa insegurança dentro dele que, na minha opinião, agora ele perdeu. E agora sim ele vai ser seguro porque ele vai seguir o caminho que ele quer. Ele não vai seguir aquele caminho de eu sou bacanão, eu bebo cerveja, eu fico com as meninas da hora, se tornando uma pessoa popular que as pessoas querem que ele seja. E você, o que você acha de tudo isso? Você concorda? Você discorda? Não tem problema, comenta aqui embaixo, sempre com muito respeito, por favor. Os xingamentos que eu recebi nessa vida já por causa de personagem não é fácil. Eu tenho até medo de gravar esses vídeos por conta disso, porque cada um interpreta ali do seu jeito e começa a falar que eu falei uma coisa que eu não falei e o bagulho é louco. Então, por favor, vamos ter maturidade, vamos respeitar, vamos comentar com respeito.
Isso aí. Mas eu vou ficando por aqui, tá bom? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, vai dando aquele like maroto aí pra eu entender que você gosta de Cobra Kai e quem sabe trazer mais vídeos dessa série aqui, pois eu posso falar de Cobra Kai, gente, o tempo todo. Não canso não. Real, não canso mesmo. Aproveita também e me siga nas redes sociais, porque estou sempre lá falando com vocês, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!